بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos na lição número 148 e hoje vamos dar o início à nossa aula abordando o capítulo relacionado àquele indivíduo que se esquece do seu wird, ou aquele indivíduo que perdeu, ou aquele indivíduo que não conseguiu fazer os seus adhkar, o plano que tinha de dhikr, de tilawat al-Quran, até do salat facultativo. À noite ele não conseguiu e ele conseguiu fazer estas práticas que ele não pôde fazer na noite anterior e fez durante o dia, não é? Fez na hora entre o Fajr e o Zuhr, o que o Sharia diz relacionado a este indivíduo. O hadith foi narrado por Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ele diz que eu ouvi o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: Man nama an hizbihi aw an shay'in minhu, aquele indivíduo que adormeceu e não conseguiu fazer os seus adhkars. Não é? Temos aqueles adhkars todos da noite, recitação do Coran, aquelas práticas comuns e constantes que o indivíduo fazia. Sendo este adhkar ou qualquer outra prática, sendo até salat facultativo que ele fazia, estava muito cansado, ou estava doente, ou ele não conseguiu fazer naquela noite. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ma baina salat al-fajr wa salat al-dhuhr", mas quando é que ele fez? Porque era um hábito que ele tinha de fazer, ele fazia sempre e fez esta prática, ou fez este adhkar, aquelas práticas que ele não conseguiu fazer na noite, fez entre o salat al-fajr e o salat al-dhuhr. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ele é registrado, كتب له كأنما قرأه من الليل, é registrado a favor dele como se ele tivesse recitado, tivesse praticado, tivesse efetuado essas práticas na noite anterior. Por causa do hábito que ele tinha, por alguma circunstância, ele não conseguiu fazer. Mesmo assim, ao amanhecer, ele tentou fazer e fez de facto aquilo que ele perdeu na noite anterior. Ele terá recompensa como, ou por outra, o registro dele perante Allah subhanahu wa ta'ala será como se ele tivesse feito na noite anterior. Este hadith, o propósito ou a ilação que nós podemos extrair deste hadith é que aquele indivíduo que tiver uma intenção forte, séria, firme em fazer alguma coisa, sempre fazia, mas por alguma circunstância num dia ele não conseguiu fazer, ele faz no outro momento, ele terá recompensa. Conjugamos com outro hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha safara abdun aw marida, idha marida al-abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Quando o servo adoece ou viaja e ele não consegue praticar as coisas que normalmente ele fazia por causa da viagem ou por causa da doença, Allah subhanahu wa ta'ala faz com que os anjos registram a favor deste mesmo indivíduo como se ele tivesse praticado aquelas ações. Portanto, este hadith vai nos ajudar a perceber mais uma vez aquilo que é o contexto deste hadith que nós mencionamos há pouco. Na nossa sequência, o outro hadith que vem é relacionado relacionado a palavras severas que o profeta sallallahu alaihi wasallam utilizou para aquele indivíduo que antecede o imam, aquele indivíduo que faz as coisas no salat antes do imam, antecipa o imam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar", aquele indivíduo que antecipa o imam, levanta a cabeça no sajda ou no ruku
antes do imam. Este indivíduo não tem receio que Allah subhanahu wa ta'ala possa transformar a sua cabeça, fazer com que esta cabeça se torne como a cabeça de um burro. Ele não tem receio disso. Ulamás aqui explicam que isto refere-se, pode ter o seu significado real, assim como pode ter um significado subentendido. O que isto significa? Assim como Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran que Allah transformou algumas pessoas pela desobediência, transformou o certo povo, transformou pessoas e que eles viraram macacos, viraram porcos, se tornaram porcos por um castigo. Um certo povo, Allah subhanahu wa ta'ala transformou-os pela desobediência. Portanto, hoje essa transformação poderá não ser real, mas sim uma transformação íntima na pessoa. Por exemplo, o hadith que fala dessa transformação, este mesmo hadith estamos a mencionar, que Allah subhanahu wa ta'ala transformou as pessoas em porcos, transformou algumas pessoas em macacos. Hoje essa transformação pode ser interna, como a pessoa fazer coisas que este animal faz. Por exemplo, transformar como macaco. Qual é a qualidade de macaco? Aquilo que nós chamamos de macaco imitador, faz tudo o que um macaco normalmente faz. Porco, qual é a qualidade distinta do porco? Come tudo, até sujidade ele come. Então a pessoa, o que vai fazer? Sendo transformada, ele não está preocupado com halal e haram. Ele consome tudo. Existe uma transformação. Pode não ser uma transformação física, mas espiritual existe essa transformação. Íntima existe essa transformação, que a pessoa foi transformada e ele já não lhe faz nenhuma diferença o consumo dele ser halal ou ser haram. Então a mesma coisa acontece aqui neste hadith. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: estas pessoas que levantam as suas cabeças antes do imam, não tem receio que Allah subhanahu wa ta'ala possa os transformar em burros. Portanto, é uma advertência muito severa do profeta sallallahu alaihi wasallam para aquelas pessoas que antecipam o imam. Nós já falamos com muito mais detalhe esta questão nos ahadiths que nós estávamos a falar acerca do salat no geral. O outro hadith que vamos abordar para a lição de hoje, conforme a sequência que temos aqui do Imam Tirmidhi rahimahullah, o hadith que foi narrado por Anas bin Malik radiyallahu anhu. Ele diz: "Kunna idha sallayna khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil-dhahair sajadna ala thiyabina ittiqa al-har." Quando nós fazíamos o salat atrás do profeta sallallahu alaihi wasallam na hora do sol muito quente, tendo em conta a Arábia, a zona onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava, portanto a temperatura muito alta. Então, o Anas radiallahu anhu diz: quando nós fazíamos salat com o profeta sallallahu alaihi wasallam, nós fazíamos sajda sobre a nossa própria roupa, a roupa que estava a vestir, e a roupa podia ser um pouco mais larga, ou o pano que estava a tapar a cabeça, colocava este mesmo pano para fazer o sajda. Pode ser este pano, assim como podia ser a roupa normal, não é? A roupa larga, puxar uma parte da roupa do pano para estender à frente e ele fazer sajda naquela mesma roupa. E ele diz que nós fazíamos isso porque pretendíamos nos precaver, não é, da quentura do chão. Quando fazíamos sajda, colocar a nossa testa no chão, o chão estava muito quente, então nós colocávamos uma roupa, um pano, mesmo sendo a roupa que nós estávamos a vestir, para nós podermos prostrar nesta roupa. Portanto, Imam Abu Hanifa diz que não existe nenhum problema em se fazer isso. Imam Shafi'i rahimahullah diz desde que seja uma roupa, um pedaço de pano que esteja separado daquilo que ele está a vestir. Portanto, é simplesmente a posição que alguns ulamás explicam para poder esclarecer esta questão que o hadith nos transmite. Outro assunto que nós poderíamos abordar, que é também de extrema importância, mas vai precisar de muito mais tempo, é relacionado àquele indivíduo que faz salat. Aquele indivíduo que já fez o salat fard e ele vai para o masjid
dirige outra vez o salat, aquele mesmo salat, para outras pessoas. Ele está fazendo como se fosse salat facultativo e as pessoas estão atrás, estão a fazer salat fard. Por exemplo, o indivíduo já fez salat dhuhr numa outra mesquita, mas ele é imamo de outra mesquita. Então, ele fez o dhuhr numa mesquita onde ele estava perto do local de trabalho, o que for. Depois veio para o seu masjid como imam e dirigiu outra vez o salat do dhuhr. Será que o salat dos muqtadis será válido, uma vez que ele está a fazer como facultativo e aqueles que estão atrás dele estão a fazer salat obrigatório? É um assunto que precisa de um pouco mais tempo, porque tem algumas regras, não é, que é importante nós esclarecermos, e inshallah iremos fazer isso na próxima lição. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.